Mensagem do Paulo Vinícius mandando boa noite, perguntando se o Corinthians vai ao mercado. E o goleiro reserva para o Hugo Souza. Vários nomes foram especulados nos últimos dias sobre o goleiro do Corinthians, né? O que dá para contar é que o nome que mais agrada, e aquele que cabe dentro do bolso hoje do Corinthians, parece ser o Santos. Goleiro que pertence ao Fortaleza e está emprestado ao Atlético Paranaense. O Santos não joga pelo Atlético Paranaense, só jogou uma partida na atual temporada, tá? É alguém que não tem muito moral, tá com pouco espaço por lá. Diante desse cenário, dá para imaginar que o Santos não deva ser uma operação das mais complicadas. E ele já trabalhou tanto com o Dorival Júnior, quanto também com o Fabinho Soldado. O Dorival é o técnico, o Fabinho Soldado é o diretor executivo de futebol, tá? A partir daí dá para a gente imaginar que possa pintar alguma coisa. Rafael Fernando Paulo Vinícius, boa noite, Nicola. O Corinthians vai contratar zagueiro ou não? Nessa segunda-feira, o site El Craque Deportivo, que é um site que cobre os clubes argentinos, informou que Paulo Dias, paraguaio de 30 anos de idade, que pertence ao River Plate, interessa ao Corinthians. Muitos jornalistas que cobrem o Corinthians passaram a interpretar que esse negócio era dos mais fáceis porque o Paulo Dias não joga por lá. Tá barrado. Não é o caso. Paulo Dias foi titular na semana passada, quando o River foi ao Guayaquil e venceu o Barcelona fora de casa, tá? Não acho uma operação fácil, ele tem contrato até 2027, mas é mais um nome especulado por pessoas que cobrem o dia a dia do futebol no Brasil e no exterior. Hora de falar sobre o Corinthians, de olho em Wesley. Você lembra dele, né? Jogador formado no Terrão, revelado na base do Corinthians e negociado em 2023 com o Al Nassr por 110 milhões de reais. Wesley não deve permanecer no clube saudita para a próxima temporada, há um limite de estrangeiros que tem dado poucas oportunidades ao jogador. Na temporada atual, 20 jogos, 1 gol e 2 assistências. Ele foi reserva em 8 dos últimos 9 jogos. Uma dessas partidas ele nem sequer foi utilizado. Diante desse cenário e por conta do grande investimento, o Al Nassr decidiu emprestá-lo ou negociá-lo em definitivo. O Botafogo era o mais antigo interessado desde o princípio da temporada. Botafogo e Al Nassr discutem uma negociação. O Botafogo chegou inclusive a negociar a compra em definitivo do atleta, o que não foi fechado. Em relação ao Corinthians, mais uma opção para um elenco corintiano que busca jogadores de velocidade, pontas dribladores, bem o estilo do Wesley. O grande problema é que o Corinthians precisaria de um empréstimo gratuito e ainda contaria com a ajuda do Al Nassr para o pagamento dos salários do atleta. O Wesley ganha no time saudita cerca de R$1,5 milhão de reais por mês. Não é uma negociação fácil convencer os árabes a emprestarem sem custos para o clube que você gastou sempre 10 milhões de reais para comprar e ainda ajudar com parte dos salários. Também chegaram a especular o Wesley no Flamengo, notícia até esse momento não confirmada. Além de um ponta de velocidade, o Corinthians ainda busca de forma prioritária um zagueiro. Paulo Dias do River Plate chegou a ser especulado, mas negado pelos dirigentes corintianos. Corinthians que ainda sonha com menos pressa e urgência com um goleiro reserva para o Hugo Souza e também com um lateral direito. Bora falar agora sobre o Corinthians e a chance de um zagueiro paraguaio do River Plate virar reforço para metade do ano. Tenho contado para vocês que o Corinthians está atrás de um atacante de velocidade e de um zagueiro que chegue para ser titular. O site argentino El Craque Deportivo afirma que o Corinthians quer Paulo Dias, jogador de 30 anos de idade, no River Plate há bastante tempo, desde 2020. Na temporada atual são 14 jogos e 1 gol. Última partida em 8 de maio, foi titular na vitória contra o Barcelona, no Equador, pela Libertadores da América. Muita gente repercutindo no Brasil que o Paulo Dias está encostado, o que facilitaria uma negociação com o Corinthians. Não é verdade. Ele jogou a última partida do River, fora de casa, pela Libertadores como titular, partida super importante para que o River avançasse na classificação. O fato de estar avaliado em 5 milhões de euros e já ter 30 anos de idade faz com que o negócio seja praticamente inviável. O Corinthians está atrás de reforços, mas vai precisar ter criatividade para buscar jogadores sem custo ou de custo muito baixo. Não é o caso do Paulo Dias. Estou praticamente descartando esse negócio. Só para completar o noticiário alvinegro, contar que o Dinei, que pediu demissão do cargo de coordenador das categorias de base do Corinthians, antes de ir embora, entregou uma planilha para Gaviões da Fiel com a folha salarial dos atletas do Sub-20. Os números são alarmantes. A folha do Sub-20 chega a R$400 mil por mês. E tem alguns jogadores, no plural, ganhando pelo menos
R$ 35 mil mensais. Só para você entender um pouquinho do contexto, o Lucas Ferreira, que é jogador da equipe principal do São Paulo, pretendido por Cruzeiro, entre outros clubes, ganha no tricolor, no time de cima, R$ 20 mil por mês. Pois saibam que na base, no sub-20 do Corinthians, tem jogador ganhando R$ 35 mil mensais. Importante lembrar também que, segundo essa planilha que o Dinei entregou na Gaviões da Fiel, 34 atletas foram contratados na era Augusto Melo com intermediação, mesmo sendo jogadores da base. Pagamento de comissão para atleta da base é algo meio difícil de acontecer. Só para completar, o Corinthians se manifestou no meio da tarde dessa segunda-feira sobre as denúncias que haviam sido feitas e questionadas pela Gaviões. A Gaviões exigiu o afastamento do Claudinei Alves, que é o braço direito do Augusto nas categorias de base. O Timão respondeu que não há fundamentos nas denúncias e deve reintegrar Claudinei Alves, comprando briga com a principal torcida organizada do clube. Dorival Júnior está empolgado com o Maicon. Me falaram que do meio campo do Corinthians ali, hoje é o jogador que mais enche os olhos do técnico Dorival Júnior. O Maicon que fez, né, um bom jogo, né, contra o Inter de Porto Alegre, né? O Maicon, enfim, que até fez alguns bons jogos, né, sob o comando do Dorival Júnior, mas também não tem se destacado tanto assim, né? Então a gente tem que, enfim, aguardar para ver, né, como é que vai ser o Maicon aí nas mãos do Dorival Júnior. Mas o que me falaram é que ele está bastante empolgado com o Maicon, né, usando o Maicon ali de primeiro volante. Pelo jeito, o Maicon já é o titular, né, do meio campo do Corinthians com o Dorival Júnior, né? Tanto que o Ranieri já chegou a ser retirado de jogos, o Maicon não. Enfim, então o Maicon hoje para ele é o cara que enche os olhos, tá? Mas existem já críticas, por exemplo, internas, né? Já em relação ao trabalho do Dorival, principalmente na questão do Coronado, né? De colocar um meio campo muito lento, tá? Isso aí é algo que já tem sido criticado, né? Por conselheiros, enfim, né, profissionais. A gente sabe como que funciona, né? Às vezes aquela cornetada de empresário de jogador, enfim. E é uma coisa que a gente comentou, e você, torcedor, também comenta, que é você usar muitos jogadores lentos no meio campo, como Alex Santana, Maicon, Coronado, enfim. Tem jogadores que realmente você não pode estar escalando juntos, né? O meio campo realmente fica sem pegada, tá? E nós vamos falar muito sobre isso também, até com a preocupação que o elenco tem em relação a isso. Mas eu queria te falar, né, até como bastidor, que o Maicon é o jogador hoje do meio-campo que mais agrada o técnico Dorival Júnior. Ele está empolgado com o Maicon. Você acha que o Maicon realmente tem salvação? Para o Dorival estar empolgado ou não? Comenta aqui embaixo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.